Namorar um cara com filhos vale a pena? É furada? Tá conhecendo alguém legal? Essa pessoa tem filhos? Quer saber como lidar com isso, com essa situação? Ou até mesmo saber se você tá disposta a lidar com isso? Fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Eu sou Fernanda Cavalari, especialista em relacionamentos, inteligência emocional, autoestima e tô aqui para ajudar vocês a serem seres cada vez mais completos. Então vamos lá, diversas vezes eu recebo perguntinhas de vocês sobre se vale a pena ou não se relacionar com um cara que tem filho, como que eu lido com isso, e a ex, e a minha relação com a criança, será que eu vou ser prioridade, será que eu não vou? Vamos falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, inclusive já deixa aqui o seu like para você não esquecer, se inscreve no canal, tá certo? Mas enfim, a primeira questão assim que surge quando a gente tá falando de uma relação com um cara que tem filho, que às vezes as pessoas se incomodam um pouco, é aquele nosso ego, né? Aquele nosso ego de querer ser o centrinho do mundo, o centrinho da atenção. Falo muito pra vocês como o nosso ego tem essa necessidade de atenção, de ser querido e de às vezes querer ser uma prioridade total. Só que quando a gente tá falando de uma pessoa que tem filhos, é claro que essa pessoa também vai precisar priorizar os filhos. Então se o cara tem filho, eu já tiro da minha lista. Será que você não tá perdendo uma boa oportunidade de conhecer a pessoa? Porque vamos lá, é claro que essa pessoa vai precisar lidar com os filhos, vai priorizar os filhos em muitos momentos, mas isso não quer dizer que a pessoa não sabe organizar bem o próprio tempo e também te priorizar. Até porque se você é uma pessoa bem resolvida com você, que tem suas amigas para você sair, que tem seu trabalho, seus projetos, que você tá sempre empenhada em evoluir mais, seus estudos, sua espiritualidade, sua saúde, então você vai para sua academia, faz suas coisas, passa uma tarde com a sua mãe, você não precisa da atenção do outro 100% do tempo, esse relacionamento vai fluir bem. Agora, se você tem uma tendência a ser carente, a querer alguém para estar o tempo inteiro com você, pode ser que você não consiga lidar com isso. Agora, será que a pessoa ter filho é um problema ou será que a sua carência é um problema? Será que o ideal nessa situação não seria você desenvolver melhor esse teu amor próprio, essa tua habilidade de distribuir a sua energia entre áreas diferentes da vida? Porque até mesmo se a pessoa não tiver um filho, a pessoa não precisa tratar você como prioridade 100% do tempo. É claro que se você tá conhecendo um cara que vive priorizando os amigos, sai pra balada, sai pra festa e ele nunca te prioriza, você vai sair fora, porque você vai tratar com prioridade quem te trata com prioridade. Mas isso não quer dizer que a sua relação deve ser o centro da sua vida e a sua agenda funciona em prol do seu relacionamento. Então, se a pessoa pode me ver, beleza, tô com essa pessoa. Se a pessoa não pode me ver, aí eu vou ficar com outra pessoa. Não, você pode ter outros compromissos também, além da sua relação, entende? Então, esse ponto de ser prioridade é algo que você pode conhecer a pessoa e ver se a pessoa sabe organizar o próprio tempo, assim como você, uma mulher bem resolvida, sabe organizar seu tempo, entende? Então, quando você estiver conhecendo a pessoa, você pode perguntar com qual frequência você fica com seus filhos. Ah, final de semana sim, final de semana não? Bom, então você já sabe que no final de semana que a pessoa estiver com os filhos, talvez vocês não vão conseguir se encontrar, ou vocês vão se encontrar menos, ou você planejava viajar todo final de semana, no final de semana que ele tiver com os filhos, não vão poder viajar. Você tá disposta a aceitar isso? Você tá disposta a um final de semana que ele tá com os filhos, você sai com as suas amigas, você tira um dia da beleza pra você, sabe? Toma um sol, faz essas coisas, vai na academia, relaxa, vê uma série. Você também pode ter momentos com você. E também depois, quando vocês forem conhecendo, né? Quando ele resolver apresentar você para os filhos e vocês tiverem uma boa relação, você pode ficar junto com eles também. Mas isso é um ponto importante, porque às vezes, ele não me apresenta para os filhos, ele não me apresenta para os filhos. Isso, de certa forma, é uma prudência, é um comportamento prudente. Por quê? Se a pessoa conhece, acabou de te conhecer e já tá apresentando para os filhos, calma lá, porque a criança tem um emocionalzinho também para desenvolver, a criança também cria uma certa expectativa, a criança também tem o tempo dela para aceitar uma pessoa nova. Então, esse pai que tá tendo um certo cuidado na hora de apresentar, ele tá sendo prudente com o emocional da criança e também com o seu, né? Pra ver se vocês realmente fluem bem, se vocês realmente estão alinhados, estão dando certo, até ter esse momento de aproximação. Então, não pressione. Você pode deixar claro que, você gosta de criança, se você gostar, que você tem interesse em conhecer, mas não precisa pressionar esse momento, tá bom? E essa questão dos ciúmes com os filhos, você também precisa entender que a
pessoa amar os filhos e zelar pelos filhos não exclui a possibilidade da pessoa te amar abundantemente, também fazer de tudo por você, amar você, entende? O amor, inclusive os papéis nessa situação são diferentes, são de formas diferentes. Um é amor de namorado, outro é amor de filhos. Então não confunda as coisas. E para você que tá pensando em será que eu me relaciono com alguém que tem filho ou não, é muito importante que você não fique enxergando o filho ou a filha como um vilão. Porque muitas vezes o nosso ego faz isso. Ele identifica as pessoas como vilão. Então, a ex é vilã, o filho é vilã porque me rouba dele, ele é meu herói, veio salvar minha vida e tudo que tá me atrapalhando é um vilão. Isso é como o seu ego tá manifestando isso. Só que você tem uma essência, você tem um coração genuíno dentro de você e você não precisa enxergar as pessoas como vilão. Então, olha pra criança e fala, é só uma criancinha. Essa criancinha é inocente, entende? E a criancinha precisa do amor do pai, precisa da atenção do pai. Então, se você estiver disposta a acolher essa criança, aí vale a pena você se relacionar assim com essa pessoa. Mas se não, se for pra você ficar excluindo a criança, ou achando ruim que a criança vem, ou enxergando a criança como um vilão, aí, meu amor, você não tá enxergando a realidade. Por quê? Se você tá se propondo a relacionar com uma pessoa que tem filho, você precisa olhar o conjunto. A gente tende a pegar as partes boas da pessoa e querer que a pessoa seja só essa qualidade aqui, a pessoa não tem um defeito. Não que ter filho seja defeito, claro que não, tá, gente? Mas é só um exemplo. Então, ele é muito bem-humorado. Aí você vê que ele é ciumento, que ele é possessivo. Mas ele é muito bem-humorado e exclui o fato de ser ciumento. As pessoas, quando estão na paixão, tendem a idealizar só as partes, né, que elas estão gostando. Então, você não gosta que ele tem filho, mas aí você idealiza as outras partes e finge que essa parte que te incomoda não existe. Então, pera lá. Primeiro você precisa olhar para a parte que te incomoda e falar, eu estou disposta a lidar com isso ou não? Isso é uma imaturidade minha? Implicar com os filhos é uma imaturidade minha? Será que eu não estou precisando amadurecer? Será que isso realmente é um problema? Porque às vezes a gente olha para uma coisa e acha que é um defeito e a coisa não é um problema. É a gente que está implicando demais. É a gente que está sendo inflexível. Então você vai precisar refletir sobre esses pontos. E se for para vocês estarem juntos, que vocês sejam uma família, que você acolha a criança. Agora, é claro que você não pode se colocar ali num papel de mãe se a criança tem uma mãe presente. Claro que se a mãe abandonou, a mãe é ausente, você pode, inclusive, acolher a criança, né, dessa forma mais materna. Mas se a criança tem uma mãe, você não vai entrar nesse papel de mãe e querer educar a criança porque você não é a mãe. Isso pode criar problema também. Então, você não vai interferir na educação. É claro que se você tiver abertura, se ele te der abertura para isso, você pode sempre ajudar. Você pode ser aquela companhia gostosa que a criança adora ver, que a criança adora conhecer. E é claro, se você vê que tem alguns comportamentos ali que não são legais, você pode conversar com o pai. Olha, o que você acha sobre esse comportamento? Você não acha que dá para conversar com a criança dessa forma? Ou dá para levar para esse certo lado? Você conversa com o pai e vê o que ele acha. Se ele coloca um limite ali, não, essa é a minha forma, aí você não vai interferir nisso. E se para você a forma como essa criança age, essa educação é inaceitável e pro pai isso é ok, talvez não seja a pessoa para estar ao seu lado, porque vocês têm ali uma visão muito diferente. Então você precisa olhar, isso pra mim dá pra ter uma flexibilidade e aceitar que não é meu filho eu vou criar da minha maneira, ou não, é inaceitável, eu não consigo conviver com isso, e aí você pode se afastar. Inclusive, pode ser que você tenha passado por alguma experiência assim, que você conheceu um cara que não sabia organizar bem o tempo, ou então que a educação das crianças você não concordava nada, e aí você colocou esse ponto de um cara com crianças não é pra mim, mas na verdade, era aquele cara, aquelas crianças. Então, cuidado para também não projetar em outras pessoas, porque existem pessoas incríveis com filhos. Inclusive, uma das minhas primeiras pacientes, ela tinha 30 anos e ela me procurou. Fê, eu quero um relacionamento, eu sempre foquei muito em mim, fiz intercâmbio, viajei, tenho uma condição ótima profissionalmente e senti que ao longo da vida eu deixei de lado essa minha vida amorosa, mas agora eu quero um relacionamento. Aí eu conversei com ela, então vamos lá, né? Vamos começar a ter atitudes para você dar abertura para as pessoas. E até que ela começou a dar abertura pras pessoas e conheceu um cara que tinha filhos. Ela chegou pra mim e falou assim, eu sempre falei que eu não ia ficar com um cara que tivesse filhos, mas eu tô gostando dele, ele parece ser um cara legal. Isso acontece muito também, as pessoas falam assim, eu sempre fico sozinha, eu nunca acho ninguém legal, mas às vezes você é uma pessoa muito inflexível, sabe? Tudo pra você é um pontinho ali, você já fala não, não, não. Às vezes você só precisa se permitir conhecer, porque se você vai conhecer o cara, ele sabe organizar o tempo dele, ele sabe te priorizar, você tá bem com a sua vida, você tem suas coisas, seus projetos, então não precisa daquela
aquela atenção o tempo todo. Ele também é bem resolvido com a ex não vai ser problema pra vocês, a criança é um amorzinho, qual que é o problema? Entende? Se ele tá alinhado com você, se ele te dá carinho, se ele investe em você, se ele se preocupa com você, se os projetos de vocês estão alinhados, se tem sintonia, se tem química sexual, sintonia no diálogo, por que não? Entende? Então a gente precisa se permitir conhecer a pessoa sem ficar criando rótulos e julgamentos. Então se dê essa chance. E tem também ali o pontinho da ex que a gente mencionou aqui brevemente. Porque se ele tem filhos, ele vai precisar conversar com a ex especialmente sobre os filhos. E é importante pro relacionamento de vocês que essa relação seja bem resolvida. Então, se ele tem um relacionamento maduro com ela, né, tem término, tá tudo resolvido, seja educada com a pessoa, né? É ex, mas não é vilã. Lembra de não enxergar como vilã. É ex, fez parte da vida dele e toda a jornada dele trouxe ele até mim hoje. Ele escolheu estar comigo hoje. Então, respeite, seja educada, tá bom? Agora, se ela fica infernizando, se ela fica querendo causar intriga porque ela tem ciúmes, aí você precisa que ele coloque um limite. E quanto mais você puder viver longe dela, melhor. Não precisa arrumar barraco com ela e brigar com ela, nada disso, porque não cabe a você colocar esse limite, cabe a ele falar, olha, não, eu estou com ela agora, você precisa respeitar ela, você precisa respeitar a minha decisão, então você até conversa com ele sobre isso, mas você vive a sua vida, o seu relacionamento e vocês vão seguindo aí, se alinhando sempre os pontos. Gente, diálogo é o mais importante de um relacionamento. Quando você consegue se alinhar com a pessoa sobre o que é importante pra você, sobre os seus limites, e a pessoa também consegue expor isso, sabe? Não impor, expor, ambos expõem, ambos alinham, tudo flui muito melhor. Inclusive, se você aí tá precisando alinhar melhor um relacionamento, conseguir expor com mais maturidade que você sente, construir relacionamentos mais maduros, mais leves, eu tenho o curso Metamorfose das Relações, que é excelente pra quem tá precisando lidar com as diferenças, sem ficar sendo inflexível, alinhar tudo isso, aumentar a sintonia e a conexão, porque relacionamentos longos também não precisam esfriar, tá certo? Se a gente soubesse conectar com a comunicação e esquentar esse relacionamento, tudo flui muito bem. Pra quem não sabe, eu tenho um relacionamento de 8 anos que me faz muito bem. Eu digo que esse relacionamento me transborda, eu já sou completa, mas quando eu estou com o Gabriel, a gente transborda juntos, é muito leve, é muito saudável, é acesinho também, porque mesmo após 8 anos, eu continuo apaixonada por ele e ele continua apaixonado por mim, e assim a gente só cresce e constrói juntos, tá certo? Mas enfim, meus amores, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha esclarecido alguns pontos aí nas ideias de vocês, que vocês consigam tomar uma boa decisão, se essa pessoa pode ser pra você ou não, se você vai se permitir conhecer essa pessoa, tá certo? Também não ir conhecendo a pessoa achando que é a pessoa da minha vida, se permita conhecer primeiro, vai com calma, vai com prudência, se abre, flexibilidade, que vai dar tudo certo. Se você tiver interesse em fazer o meu curso Metamorfose das Relações, não é só pra quem está em um relacionamento, tá bom? Esse curso também ajuda muito pessoas solteiras que têm dificuldade de manter relacionamentos e quando forem conhecer alguém, vão saber melhor como interpretar a pessoa, como lidar, como expressar. Então, se você é uma pessoa solteira e pretende ter uma relação, esse curso pode te ajudar muito também. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, que em breve eu abro turma, tá bom? Beijinho, meus anjos!